Queridos irmãos do canal Na Estrada com Cristo, vosso irmão Cícero, quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Vamos falar de como deve ser a nossa oração com Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Quando orares, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus, falando com os fariseus aqui, ele diz: quando vocês for orar, parem de ser hipócritas, pois vocês adoram levantar as mãos e ficar em pé nas sinagogas, que é o templo dos judeus até hoje, a sinagoga, e mostrar uma espiritualidade teatral, performática, que na verdade é só para fora, mas não tem nada dentro do coração. Vocês também gostam de orar nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, para as pessoas dizerem: olha que lindo, como eles oram bonitinho. Mas tudo teatral, tudo para ser visto pelos homens. Em vários lugares do Brasil, queridos, neste momento de pandemia, aonde os hospitais estão lotados de gente sofrendo, tem um monte de gente gritando com as mãos levantadas nas portas dos hospitais, dizendo que está orando. Você está do lado de Jesus ou de um sistema religioso falido? Porque Jesus vai ensinar para vocês hoje tudo diferente do que esse povo faz. Tudo. É por isso que eu saí da igreja evangélica. Eu vivo o evangelho, eu amo a Jesus. Eu continuo pastoreando uma comunidade alternativa diferente dessa loucura que tem virado. Principalmente, me perdoe, o sistema pentecostal, gritando na frente de hospital para Deus curar, Deus salvar, atrapalhando o médico, incomodando as pessoas. Quando Jesus diz: pare de ficar gritando nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que vocês já receberam o galardão de vocês. E qual é esse galardão? Qual é essa recompensa? É a bajulação dos outros homens que não conhecem o evangelho, que fica dizendo: olha que trabalho bonito que eles estão fazendo. Meus irmãos, tantas vezes na minha vida eu já visitei gente em hospital, mas ninguém ouvia meus gritos. Era conversa olho no olho, pegado na mão, orando baixinho, transmitindo paz, amor, graça, não querendo se mostrar nas esquinas das ruas, nos hospitais, gritando, dizendo que é para Deus acabar com a pandemia. Deus não funciona à base de grito. Deus não funciona à base de uma religiosidade teatral, só para fora e nada para dentro. Ele diz que não é assim que nós devemos fazer. E ele ensina como que nós devemos fazer. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, quer dizer, num lugar reservado. Pode ser seu quarto, banheiro, sua garagem, debaixo de um pé de mexerica nos fundos do seu terreno. Tu, quando orar, entra no teu aposento, num lugar reservado. Não é para ser visto pelos outros. Feche a porta, quer dizer, fique no lugar reservado. E ore ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O Senhor está dizendo: para com isso. Quando vocês forem orar, não precisa fazer uma oração para ser vista pelos homens, uma oração teatral, uma oração que você vai receber apenas aplauso dos homens. Jesus está dizendo: esta é a recompensa que vocês vão ter. Apenas essa recompensa da bajulação aqui da terra, dos homens, porque do céu vocês não vão ter nada.
Jesus está dizendo: para com essa oração hipócrita de querer ser visto pelos outros no meio da rua. Um dia desse eu passei por um crente, ele estava orando por uma pessoa aos gritos no meio da rua: tira esse rapaz do vício, Senhor, da maconha, da cocaína, abençoa a vida deste jovem, papai, oh meu Deus, transforma a vida dele para ele não ser mais um bandido, expondo a vida do rapaz ao ridículo. Cara, eu tenho vergonha de alguns evangélicos, porque a maioria dos evangélicos não segue o evangelho. Jesus diz: quando você for orar, entra no teu quarto, feche a porta, no lugar reservado. Eu estou há 19 anos e meio de casado com a Érica, ela nunca viu eu orando, de joelho orando. Quando eu vou orar, eu venho aqui atrás desse púlpito, vou no quarto, fecho a porta, peço licença a ela para ninguém me incomodar e faço as minhas orações, porque a minha oração não é para ser vista pelos homens, mas é para ser vista por Deus. E ele diz: quando você entrar, fecha a porta do teu aposento e ora em secreto, que o seu Pai te recompensará publicamente. Olha que interessante. Aqueles que oram para ser visto pelos homens, que oram publicamente, receberá uma recompensa apenas terrena. E qual é essa recompensa? É a bajulação das outras pessoas que vão dizer: olha como ele é espiritual. Nada de Deus, não tem nada a ver com Deus. Quem ora publicamente para ser visto pelos homens nas ruas, só vai receber uma recompensa dos homens, a bajulação dos homens. Mas quem ora secretamente ao Pai no seu aposento com a porta fechada, a Bíblia diz que Deus recompensará publicamente, porque um dia todo olho verá o Senhor dizendo: entra, servo de Deus, no gozo do teu Senhor, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e vós me vestiste, eu estava doente e vocês foram me visitar. Quem ama Jesus de verdade não faz as coisas para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Jesus Cristo. Ele fala: entre no teu quarto e ore secretamente, que o teu Pai te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições, como os gentios, quer dizer, como as outras gentes, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quando vocês for orar, não fiquem usando de vãs repetições. Aí você chega, com todo respeito, meu irmão querido católico, você chega e fala: padre, eu cometi um pecado. Ele fala: vá lá e reze 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus está falando: não fique usando de vãs repetições, porque orar ao Senhor Jesus, falar com o Senhor Jesus, não é um mantra, não é uma mantra ou um mantra, não é uma vã repetição para ficar repetindo. Pai Nosso não é para ficar repetindo, é para viver de acordo com o Pai Nosso. Outra hora eu vou ensinar o Pai Nosso para vocês. Mas ele diz: orando, não useis de vãs repetições. Não fique todo dia pedindo a mesma coisa. Até porque orar não é ficar pedindo. Oração não é pedição. Oração não é pedição. Você tem que ver as coisas que você deve pedir para Deus e as coisas que você deve trabalhar para conquistar. Por exemplo, as coisas materiais a gente deve trabalhar para conquistar. Você deve pedir a Deus sabedoria, paz, saúde, harmonia para você, para a sua família, para os seus irmãos, para os governantes. Saca? Orar não é pedir, é ter uma vida de gratidão a Deus, é agradecer por tudo que Ele já fez por ti. Ele diz: não fique usando de vãs repetições. Você pediu uma coisa para Deus, descansa, acredite na palavra, não é ficar todo dia pedindo a mesma coisa. Ele diz: não useis de vãs repetições quando você for orar, todo dia pedindo a mesma coisa, repetindo o Pai Nosso, repetindo a Ave Maria, que nem na Bíblia está essa oração. O que está na Bíblia é o Pai Nosso, e ali não é
uma oração para você ficar repetindo, mas para você viver de acordo com o Pai Nosso. Não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Tem gente que pensa que vai ser ouvido por Deus porque fala muito. Você vai ser ouvido por Deus não é quando você fala muito, é quando você decidiu amar o seu próximo, amar a Deus, amar a natureza e andar parecido com Jesus, viver parecido com Jesus. Aí você vai ser ouvido por Deus mesmo no silêncio, sem pedir nada. Ele já sabe tudo o que você precisa. Aí você diz: caramba, Cícero, você que está dizendo isso ou é a palavra? Eu não prego, eu deixo que Jesus fale por mim. É só você ver Mateus capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não fique sendo semelhante a essas pessoas que só ficam repetindo uma reza. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Quando eu vou orar ao Senhor, você sabe qual é a única coisa que eu peço para o Senhor? A única. Faz mais de 10 anos que eu não peço nada para mim. Eu não peço para Deus me proteger nas viagens de moto. Sabe por que eu não peço? Porque eu já sei que Ele protege. É questão de fé. Tem gente que ainda não chegou a essa fé. Eu entendo. Mas eu cheguei num patamar de fé que eu não fico mais pedindo nada para Deus. Eu trabalho, eu me esforço, eu faço a minha parte. Agora tem duas coisas que eu peço para Deus só na minha vida. Duas coisas. Eu peço para Ele me dar sabedoria e peço para Ele não deixar que a minha vida seja inútil aqui na terra. Então quando eu vou orar, eu falo: Senhor, me dá sabedoria e me ajuda, Senhor, para que minha vida seja útil para o meu irmão. Não deixe eu partir dessa vida, Senhor, sem que a minha vida seja útil para o meu irmão. Me ajude a amar o meu irmão. Me ajude a servir o meu irmão. Me ajude a amar a natureza. Me ajude, Senhor, a repartir o pão. Senhor, me ajude para que a minha vida seja útil, seja produtiva, que a minha vida espalhe amor para os meus irmãos, que a minha vida seja útil para os meus irmãos. E eu tenho certeza que ela está sendo útil agora para você. E no demais eu peço sabedoria. E por que eu não peço mais nada? Porque eu já sei que Ele sabe tudo que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Então, às vezes eu fico horas e horas orando ao Senhor, mas 99% desse momento é só agradecendo pela água, pelo ar, pelo alimento, abrigo, agasalho, pela minha esposa, minha cachorra, meus filhos, meus irmãos, agradecendo a Deus pela natureza, agradecendo a Deus por poder respirar, agradecendo por Ele tanto me amar, agradecendo por Ele me abraçar, agradecendo por Ele tentar e por Ele decidir habitar dentro do meu coração. E oro pelos meus irmãos. No demais, o que é orar, Cícero? Orar é viver uma vida de acordo com tudo que Jesus ensinou, com palavras e ações. É assim que você deve orar e falar com Jesus. Não é um teatro para ser visto pelos homens. É uma oração sincera, de um coração sincero, que quer ser visto apenas por Ele. Paz e bem, queridos. Glória a Deus.